19. E disso há um princípio da eternidade de suas ações na vida infinita. Baseado nisso, você é eterno porque você é infinito. E o fator da eternidade como um local, isto é, um sistema parcial do infinito, é revelado pela luz infinita que dá a sua reprodução. Acontece que você foi criado como tal precisamente porque você é infinito. Por exemplo, se você simplesmente montar o gráfico da função que passa pela luz infinita, você pega um pedaço de papel e diz que esse ponto é um nível infinito de luz. E você define a tarefa para se encontrar. Você apenas define a tarefa. Você se verá imediatamente. Foi assim que você se encontrou. Você já se encontrou. Que diferença há para você tecnologicamente? Encontre também qualquer outro. Além disso, seguem os princípios da determinação dos sistemas de coordenadas. 22º. O seguinte princípio: suas coordenadas são a localização do ponto de vista da percepção geral e das conexões gerais. É logicamente compreensível, mas se você passar a fazer a lógica como uma quantidade controlável, então tudo aqui é muito simples do ponto de vista das leis básicas. Como eu disse, o pensamento determina a realidade. Você pode refletir sobre o fato de que seu pensamento também é sua coordenada, e então qualquer coordenada que você queira dar a si mesmo, você dará. E no desenvolvimento infinito, você só pode se dar uma coordenada infinita para as tarefas do Criador. Então você é infinito, porque você é infinito. E neste contexto, a luz do infinito que emana de você é a luz geral. É a luz geral onde há a presença e a tarefa de Deus. Dá a oportunidade de realizar o seu conhecimento do ponto de vista da educação de todos, a transmissão de todo o conhecimento, em princípio. 21º. E a este respeito existe o seguinte princípio: transmitir conhecimento sobre a ressurreição, sobre a salvação do mundo e a prevenção de possíveis catástrofes globais. Isso é transmitir o próprio conhecimento, que é baseado no conhecimento do Criador. Quando você olha para este princípio, você vê os germes de seu próprio conhecimento, mas de qualquer forma, seu elemento de conhecimento é o conhecimento do Criador. Então você está sempre em contato com ele, ou seja, você está sempre aprendendo com ele. E a única questão é como descobrir tecnologicamente, por assim dizer, esse brilho óptico que diz como se aprende, por exemplo, como se toca a caneta, o que se escreve ou o que se pensa. Quando falamos de controle, é claro que estamos falando do trabalho da própria percepção. 22º. Neste contexto, existe o seguinte princípio: a percepção de uma pessoa é um elemento do seu desenvolvimento, prolongando-se até o infinito, começando no menos infinito, ou seja, no passado. É compreensível que vocês, aqueles que estão aqui agora, toquem o passado e sua percepção toque, é claro, mas vocês são o futuro infinito. Como eu disse, tecnologicamente é bastante simples. O principal é conhecer as ações básicas do tipo de exercício matinal e realizar as ações de autorrecuperação, controle e prolongamento. Na realidade, praticamente não há limitações lógicas quando feito corretamente, quando você enfrenta a tarefa de resgate global. E ao mesmo tempo, é claro, como expliquei agora e anteriormente, mesmo nas tarefas de diagnóstico de tecnologia, é muito claramente revelado no resgate de pessoas, etc. Portanto, a luz que vem em sua direção do infinito negativo do passado diz que essa luz é muito controlável, ou seja, você pode realizar um controle porque, primeiramente, ele passa por um círculo infinito e quando essa luz passa pelo círculo infinito, você projeta naturalmente uma técnica de controle em tempo infinito, por exemplo, no passado, ou seja, não há problemas lógicos aqui. 23º. Neste contexto, existe o seguinte princípio de que quando o ressuscitado se revela de seu nível infinito de existência, você tem um espectro infinito de eventos únicos para ele.
E se você combinar o esforço da vontade, por exemplo, aplicá-lo a ele o que eu disse hoje nesta palestra, e combiná-lo na natureza de sua percepção, é assim que é. Este princípio também é o mesmo, e quando eu disse que a multivetorialidade nos sistemas principais determina o caminho atual, ou seja, em um determinado tempo, os princípios podem ser completamente diferentes, quase absolutamente diferentes. Por exemplo, a seguinte estrutura de desenvolvimento incluída, mas você pode preencher o princípio atual com informações futuras e obter controle com base nos princípios agora expressos, que, se temos princípios absolutamente diferentes, apenas um outro vetor, que é o do passado ou do futuro, um vetor completamente diferente, mas que vai para o tempo atual. Então acontece que é algo semelhante ao do eixo de coordenadas. O sinal de menos é um sistema completamente diferente do sinal de mais. 24. Existe o princípio da unificação, que afirma que quaisquer sistemas de princípio podem ser unidos no sentido fundamental de seu significado aplicado. Quando você começa a selecionar o ponto de vista e aplica os significados aplicados, eles agem funcionalmente. E nisso, a estrutura da propriedade do princípio é quase conforme. É como um certo meio que deve ser usado dependendo de seu desenvolvimento, ou seja, coloque seu próprio sentido. Como, de certa forma, nele, preencha-o e você poderá ter um desenvolvimento orientado a objetivos por você. Há uma tarefa específica neste formulário. A analogia pode ser muito simples com a forma que é preenchida com algo e usada para diferentes propósitos. Por exemplo, você pode encher o tanque de gasolina com gás e dirigir em direções diferentes. Se você olhar para a estrutura do princípio a partir desta posição, verá que os sistemas principais dão um nível bastante multifatorial. E aqui é imperativo seguir o nível legislativo, ou seja, as leis básicas da realidade, as leis básicas da ressurreição, precisamente da vida infinita. Se você tem as informações sobre as leis fundamentais, o princípio funciona exatamente na direção em que você precisa. Consequentemente, podemos falar sobre os sistemas principais, no plano de aplicação ou aplicação de elemento e intervalo, sendo úteis e bons, mas quando você vê que se trata de coordenadas comuns, pense nas leis fundamentais. Aqui existem certos princípios de conexão dos próprios princípios com as leis fundamentais da realidade, com as leis fundamentais do mundo, com as leis fundamentais do Criador. Esses princípios consistem em ver como o fundamentalismo e as leis fundamentais determinam as posições de princípio. 25º. Portanto, a redação do princípio neste caso é a seguinte: as posições de princípios são determinadas do ponto de vista de seu fundamentalismo pessoal, ou seja, você também é o sistema fundamental, você também é a personalidade, que está quase no nível mais baixo da revelação fundamental do mundo. Afinal, eles são revelados, ou seja, você age, você é ativo, e considerando as leis fundamentais deste ponto de vista, você determina suficientemente a fixação dos princípios locais, onde eles estão ligados e quão quase se tornam suas ações. Porque é importante para nós encontrar as ações na vida infinita, nas características generalizadas que surgem dos princípios. Porque é uma coisa, os princípios que emanam do trabalho da consciência. Isso significa que é outra coisa quando estamos falando da vida eterna, por exemplo. Mas quando estamos falando do fato de que o homem sempre existiu, então isso é um tamanho completamente diferente. E assim, os sistemas principais são bem diferentes deste ponto de vista. Na vida eterna, esses são alguns princípios, por exemplo, ressurreição e do ponto de vista da vida infinita. Esses são sistemas completamente diferentes, porque em princípio, na realidade, as tarefas são diferentes.
Em um caso, você tem que se apoiar na consciência, na noção de eternidade, por assim dizer, com um esforço e um ponto de apoio. Se estamos falando de vida eterna como se estivéssemos falando de um sistema de elementos estáticos de vida infinita, que tem uma espécie de eternidade nas características de prolongamento até o nível, por exemplo, o nível quando se deve estabelecer a ressurreição, e confiamos em maior medida em um sistema local, quando nós terminarmos falando de vida eterna, nós somos, antes de tudo, nós mesmos e a tecnologia é fundamentalmente diferente em geral. Quando falamos de vida eterna e ressurreição através da tecnologia, vida eterna, temos que construir, criar, como eu disse, sobre aquela cidade que você tem que construir primeiro, depois entrar nela e, em geral, muito quieta, encontre uma saída se quiser sair. E na vida infinita há tudo isso. É porque o Criador está lá em primeiro lugar e isso significa que há tudo ao seu redor. É realmente o mesmo para o Criador. Todos os objetos de informação têm o mesmo significado para ele. Ele criou tudo. E neste contexto, verifica-se que os princípios, do ponto de vista da vida infinita, são de natureza totalmente diferente e visam descobrir, segundo as coordenadas e depois de já ter descoberto, só para entender que deve ser aceito como um fato. Descobrir é também a realização da ação e, claro, é muito mais eficaz e geralmente muito mais fácil. Uma coisa é criar um sistema por meio de sistemas de pontos de suporte rígido, mas outra coisa é apenas encontrar o eterno no infinitamente existente, a eternidade como elemento do infinito. 26º. Portanto, quando considerarmos essa posição, existe o seguinte princípio de que encontrar o ressuscitado é uma ação dirigida a um sistema de coordenadas intermediário, um sistema de coordenadas comum. Na realidade, você deve primeiro saber onde está ao mesmo tempo e descobrir seu sistema de coordenadas, em princípio por si mesmo, e descobrir já é o fato de sua ressurreição. Tudo é muito simples. Então, olhando para o princípio da descoberta, podemos dizer que se trata de agir por conta própria. O princípio do sistema de coordenadas é que você é a coordenada original criada pelo Criador. Se você descobrir, venha para ele existir. Então a questão é, como ele se parece? E ele sai para o gol. As ações do Criador visam revelar-se de acordo com o propósito da presença. Assim, para descobrir, basta determinar o objetivo de sua presença aqui. Por exemplo, ele está na forma em que ele, o ressuscitado, era antigamente, como era antigamente. Via de regra, neste caso, é desejável sempre lutar pela quase continuidade da prova de que, de fato, não houve elemento de destruição, nenhuma destruição biológica, e que estamos falando da paralelização do plano dos acontecimentos. Então, acontece que o objetivo da presença do Criador, considerando que o Criador está presente em todos os lugares e em tudo de qualquer maneira, representa uma direção de educação, de desenvolvimento. Portanto, é muito simples: desenvolvimento infinito. Eternidade como um elemento de infinito neste caso. Deste ponto de vista, a eternidade é um elemento de infinito, porque o desenvolvimento infinito envolve vida infinita. Aqui é necessário olhá-lo especificamente, defini-lo em detalhes. É por isso que o objetivo da ação é tal que no nível infinito de desenvolvimento, você precisa determinar um sistema de coordenadas mútuas, onde desde o início você representa, por assim dizer, um sistema autorrestaurador, onde a personalidade é um princípio, um nível individual da própria criação, com a presença do Criador e as tarefas do Criador. Portanto, descobrir significa determinar as tarefas de sua presença. 27º. E se você determinar as tarefas de atendimento
há o seguinte princípio: o ressuscitado sempre sabe que deve estar entre os vivos. A única questão para o ressuscitado é como chegar ao primeiro nível das tarefas comuns orientadas a objetivos dos vivos. Por exemplo, se uma pessoa foi para a floresta e esteve ausente por um longo tempo, é necessário se conectar aos objetivos da tarefa, mesmo que não esteja ausente por muito tempo. Ele deve primeiro olhar para o que mudou. Assuma quão gerais são as características ecológicas, por exemplo, na cidade. Se ela tem uma fumaça peculiar, deixe-o se ajustar primeiro. Ou seja, as tarefas conjuntas orientadas para objetivos, as pessoas primeiro se adaptam à fumaça. 28º. E, consequentemente, existe o seguinte princípio: a conexão com as tarefas comuns orientadas a objetivos é baseada nas características mínimas da primeira percepção do ressuscitado. Foi assim que ele saiu da floresta. Olhe, a poluição em uma escala aparentemente tão grande. Se antes ele sentiu quase simplesmente como um cheiro de queimado quando saiu da floresta e em grande área, em um grande campo, viu que era uma fumaça muito densa, o que basicamente, no grande nível de consideração de área imediatamente percebido, de forma completamente diferente. Ele deve, por sua vez, se adaptar ao alvo, por exemplo, o motorista ao dirigir nesta fumaça. Ou seja, uma coisa é estar na floresta em meio à poluição atmosférica, outra coisa é sair. 29º. Assim, existe o seguinte princípio: o princípio do codesenvolvimento do ressuscitado e da realidade externa a ele para sua descoberta nesta realidade. Novamente, é um exemplo muito simples. Por que ele deveria desenvolver um ao outro? Porque assim que ele percebe algo no mundo, tudo no mundo muda de acordo. E é claro que se trata de co-desenvolvimento. 30º. Além disso, existe o seguinte princípio: você pode ver o ressuscitado onde exatamente o ressuscitado está. Porque quando falamos do nível difícil de informação, ou seja, o nível difícil de revelação da realidade em todos os pontos, ou seja, a realidade é lícita em todos os lugares e sempre. Quando você vê o ressuscitado, é realmente assim. E quando você vê o ressuscitado em qualquer ponto específico ou em qualquer lugar específico, onde você vê porque ele está aqui. E se você não se conectar com ele neste momento, por exemplo, ao nível de objetivos e tarefas, ele pode se mostrar e continuar perseguindo seus objetivos e tarefas. Portanto, para trazer de volta o ressuscitado, nós até omitimos a palavra levantar agora, porque a questão é que, afinal, ele está sempre lá e, portanto, você tem que retornar, meio que trazer de volta quem quer que seja, mas ele pode ter seus objetivos e tarefas.